Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa encontrar ressonância em nossa vida, em nosso coração, ensejando-nos o equilíbrio e a paz. Nós hoje vamos interpretar alguma coisa que André Luiz escreveu. E antes, eu gostaria de dizer o seguinte: nós já éramos espíritas desde que éramos adolescentes, pouco menos da adolescência, quando fomos levados pelas mãos do nosso pai ao Centro Espírita Vicente de Paula, em Mirassol. Mas eu só fui começar a entender de doutrina espírita quando eu comecei a frequentar a Mocidade Espírita Rio Preto, a nossa gloriosa MERP, que se reunia aqui no Kardec. Por muitos anos, frequentando a MERP, eu tomei conhecimento das obras de André Luiz. E quando eu comecei a ler as obras de André Luiz, eu achei algumas coisas muito interessantes. A primeira é que tem 2 prefácios no livro Nosso Lar. E lendo o prefácio, o primeiro prefácio é do Emmanuel, o segundo do André Luiz. O primeiro prefácio apresentando o André Luiz, o segundo falando da obra. E uma coisa que o Emmanuel disse: todo leitor precisa analisar o que lê. Esse foi um chamamento que eu comecei a pensar. A partir daí eu comecei a grifar os livros, voltar, ler outra vez. Mais embaixo, o Emmanuel diz uma coisa muito interessante. André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Olha, esse é um fato interessante. A morte carnal vem nos colocar face a face com a própria consciência, onde, nessa hora, nós edificamos o céu, ou estacionamos no purgatório, ou nos precipitamos no abismo infernal. E só lendo as obras do André Luiz é que nós vamos entender o que ele quer dizer com isso. Mais embaixo, no fim do prefácio, ele diz: guarde a experiência dele no livro da alma. Ela diz bem alto que não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Se os passos do cristão, olha aqui o que ele vai falar, os passos do cristão em qualquer escola religiosa, a gente não precisa da doutrina espírita para aprender. Nós podemos aprender em qualquer religião. Por isso, quando as pessoas vão lá no atendimento fraterno, eu passo a tarde todinha no atendimento fraterno. Hoje foi um dia que aconteceu isso. Eu costumo dizer, a pessoa chega lá com dor, com imensas dores, dor na alma. Meu amigo, qual é a sua religião? A pessoa, primeiramente, ele fica preocupado, achando que eu vou convidá-lo para ir para o Espiritismo. Depois eu explico. O importante é que você tenha uma religião, não importa qual seja. Porque a religião muda o padrão vibratório. Se nós sairmos daqui e entrarmos lá na igreja, muda o nosso padrão vibratório. Se nós sairmos daqui e entrarmos em qualquer templo apostólico, muda o padrão vibratório. Então, o importante é a mudança do padrão vibratório. Então, ele diz que o cristão, em qualquer escola religiosa, deve dirigir-se verdadeiramente ao Cristo.
dentro do coração. E em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Então, a espiritualidade independe de religião. Provavelmente nós conheçamos muitas pessoas que são pessoas fantásticas e que pertencem a outras religiões. E aí, então, nós observamos um capítulo muito interessante e é sobre ele que eu gostaria de falar na noite de hoje. O capítulo se chama Precioso Aviso. Como nós sabemos, quem já leu Nosso Lar? Pelo menos no Nosso Lar, a maioria leu. Quem não leu, comece estudando Espiritismo pelo Nosso Lar. Porque ele vai contar o que é a doutrina espírita do outro lado. Ele vai falar da outra vida. Vida que todos nós vamos daqui a pouco. Eu daqui a uns dias. O jovem ali daqui a alguns anos. Mas todos nós vamos, não tem jeito. Interessante que uma vez um amigo me disse: 2 coisas nós não podemos nos livrar nunca, em nenhuma circunstância. Primeiro, a morte. Segundo, os impostos. E é verdade, tudo que você come, você paga imposto. Já está lá na boca do caixa, já está descontado. Nesse capítulo, Precioso Aviso, até chegar ao 6º capítulo, nós vamos conhecer que André Luiz foi um médico aqui na Terra. Mas o Emmanuel fala, no prefácio, que a gente não vai achar um médico André Luiz, porque ele usou um pseudônimo. E esse pseudônimo foi muito interessante, porque quando ele foi apresentar o André Luiz para escrever ao Chico Xavier, ele chegou e disse: ô Chico, eu estou trazendo um novo amigo que vai escrever algumas coisas através da sua mediunidade. E o Chico perguntou: como é o nome do novo amigo? Ele disse: como é o nome do seu irmão que está dormindo aí do lado? E o Chico responde: André Luiz. Falou assim: André Luiz, esse vai ser o nome dele. Então foi assim que surgiu André Luiz. Então o nome André Luiz não existe na Terra entre os médicos. E a gente aprende que o médico, ele foi médico, ele mesmo diz aqui no capítulo 1º, 2º, que ele era materialista, como era normal na época, a pessoa ser positivista, consequentemente materialista, da doutrina de Augusto Comte. Para nós termos uma ideia, ordem e progresso, que está na nossa bandeira nacional, é uma palavra positivista. Então foi uma época que foi muito forte o positivismo aqui no Brasil. E o positivismo não acreditava em Deus. Perfeito? Apenas um detalhe que nós estamos contando. E aí o André Luiz vai para o plano espiritual. Chega lá, ele começa a sofrer, ele se depara com esse problema que o Emmanuel vai dizer, um choque de consciência. Ele se vê vivo e ele não sabe o que fazer. Que horas são lá naquele relógio, hein? 8h15? Eu tenho que falar só até 8h30? Senão não vai dar tempo. Porque daqui lá fica difícil enxergar, o relógio é pequeno. Bom, então, o André Luiz sofreu imensamente no umbral, que ele só veio conhecer esse nome depois que ele estava lá, ele não conhecia. E aí, ele tinha sido operado de uma oclusão intestinal, de um tumor que ele contraiu, porque ele teve sífilis. Ele mostra, através da narrativa dele, que ele não foi uma pessoa santa,
que ele foi uma pessoa falível. E ele teve um tumor, e operando esse tumor, ele morreu, desencarnou. E quando ele se encontra consigo mesmo e não sabe o que fazer, ele passou um tempo enorme no umbral que ele nem imaginava quando era. Ele perdeu noção de tempo e espaço. Até que um dia, ele não sabendo mais o que fazer, e lendo esse livro nós aprendemos que ele sentia fome. Então a gente vai por dedução. Se o espírito sente fome, sinal que ele tem estômago. Ele sentia sede. O espírito sente sede, a gente pensa que o espírito é uma nuvem evanescente. E aí a gente começa a ter uma outra ideia do plano espiritual. E aí ele foi recolhido numa maca. O médico foi recolhido de maca e foi levado ao hospital. De médico ele passou a ser paciente. Chegou no hospital. Garanto que quem não leu vai ler e quem leu vai reler. Um belo dia, chega lá a pessoa que o havia resgatado e pergunta: como vai? Melhorzinho? Esse é um tratamento bem carinhoso, né? Um tratamento bem aqui da terra. Se a gente vai visitar um familiar, a gente vai chegar e falar: e aí, melhorzinho? Melhorzinha, né? Aí o André Luiz falando dele: esbocei o gesto do enfermo que se vê acarinhado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraternal é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me enquanto os dois visitadores, que eram o Lísia e o Clarencio, sentaram-se. Ele começou a reclamar. O que o Clarencio fez? Pegou e sentou. E ficou ouvindo pacientemente. E ele vai reclamando. Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Olha a autopiedade aí. A autopiedade não é só aqui na terra. A gente vai para o plano espiritual e leva a autopiedade junto com a gente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência. Ele está se enaltecendo e choramingando ao mesmo tempo. Meu amigo, ele diz, ah, como tem sido pesada a minha cruz. Quem já não ouviu isso? Às vezes a gente vai visitar um cliente e fala: eu carrego uma cruz, eu visito muitos doentes, e os doentes dizem: a minha cruz é difícil. E eu começo a dizer: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nós vamos chegar lá, que ele vai falar isso. Bom, ele foi reclamando. E ele diz, honestamente, que Clarencio ouvia atencioso, demonstrando interesse pelas minhas lamentações. Ó, lamentação. Guarda essa palavra e guarda o melhorzinho. Sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. O Clarencio não fez nada, deixou ele falar. Ele desabafou e foi falando. E ele continuou. Além do mais, ele viu que a pessoa estava ouvindo, né? Via de regra, quando a gente vê que a pessoa se interessa pela nossa dor, aí a gente vai exacerbando a dor, né? Aí ele diz, além do mais, meus sofrimentos morais são enormes, inexprimíveis. A mainada tormenta exterior com o socorro recebido, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido da minha esposa e dos meus filhos? Mal sabia ele que a esposa já tinha casado com outro. Fazia 9 anos que ele estava fora de casa. 9 anos que ele tinha desencarnado, aproximadamente 9 anos. 8 anos e alguns meses, quase 9 anos. A esposa já tinha casado com outro
E ele ainda estava lá perguntando: que será da minha Zélia? Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo. Creio que raras criaturas terão padecido como eu. Olha a autopiedade mais uma vez. A gente tem que observar isso, que isso é uma coisa muito aqui da terra. Nós praticamos a autopiedade via de regra. No emprego, nós praticamos a autopiedade junto à família. Parece que o nosso sofrimento é o maior sofrimento do mundo. E o pior, nós levamos isso para o plano espiritual. Bom, chegou uma hora que o Clarencio olhou para ele, deve tê-lo fuzilado com o olhar, destilado uma energia fantástica, porque o Clarencio levantou-se e disse: meu amigo, você de fato deseja a cura espiritual? Nessa hora, o André Luiz sentiu a energia tão forte que ele não encontrou palavras para dizer sim ou não. Ele simplesmente balançou a cabeça. Ele fez assim. É aquela história do garotinho. Você fez isso? Você sabe que você está errado? Ele só balançou a cabeça afirmativamente. Aí vem o precioso aviso. Aí o Clarencio diz: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo. Ó, uma paulada na cabeça. Ele estava reclamando demais? Ele falou: aprenda a não falar excessivamente de si mesmo. É uma lição para nós. Nós gostamos de falar de nós. E quando alguém se coloca para ouvir o nosso recado, aí então a gente fala à vontade. Mal ele tinha se recobrado, da primeira paulada vem a segunda. Nem comente a própria dor. Olha aí, não comentar a própria dor. É claro que se a pessoa estiver doendo, eu estou com uma dorzinha aqui, dorzinha, eu estou com isso aqui, estou com aquilo ali. E aí ele continua. Lamentação denota enfermidade mental. Olha só, lamentação denota enfermidade mental. E uma grande parte de nós, os espíritas, os religiosos de modo geral, lamentamos muito a nossa desdita, lamentamos a nossa vida, o emprego perdido, o namorado que foi embora, o parente que morreu. Achamos-nos que somos a criatura que mais sofre no mundo. E aí o Clarencio continua. É indispensável criar pensamentos novos. Olha outra chamada. Por que criar pensamentos novos? Quando nós nos fixamos num pensamento, esse pensamento se torna uma monoideia. Ele fica girando. E a gente não muda, e não vai mudando. E a pessoa fica pensando, e a dor vai aumentando. Vem a depressão, vem a tristeza antes, a depressão depois. Então, meus irmãos, a gente vai observando que é indispensável criar pensamentos novos. Quando a gente cria pensamentos novos, nós mudamos o padrão vibratório. Se a pessoa fica centralizado na sua dor, essa dor vai aumentar exaustivamente. As dores morais são as piores dores. A pessoa lamenta a ofensa que teve, a não sei em quando. Quantas vezes chegou uma senhora uma vez e disse que ela sofria intensamente, mais ou menos como está dizendo o André Luiz. Eu sofro imensamente, eu sou uma vítima do destino. Ah, é? E a gente tem que ouvir, né? Calado,
Estava dando uma de Clarence. E aí, ela disse, o meu marido, agora ele é um marido bom, mas o meu marido me traiu e eu não consigo perdoá-lo. Eu fiquei olhando para ela, pensei, puxa, mas ela já tem alguma idade, né? Eu pensando isso. Aí eu perguntei, senhora, quando foi que o seu marido lhe traiu? Foi agora, há pouco tempo? Não, faz 25 anos. 25 anos e a senhora está sofrendo ainda. A lamentação é um problema mental, gente. 25 anos guardando uma mágoa. Aí eu não aguentei. Eu falei, a senhora tem algum problema físico? Ela disse, olha, tem uma pequena úlcera aqui que fica remoendo. Claro que tem que ter úlcera. E não é nervosa, não, é de mágoa mesmo, guardada imensamente. E se não tomar cuidado, vai virar um câncer. E aí, o Clarencio diz uma coisa muito importante. A dor, para nós, significa possibilidade de enriquecer a alma. Como que eu vou falar uma coisa dessa? Eu visito algumas pessoas com câncer. Recentemente a família me chamou no hospital. A pessoa tinha um câncer na garganta. E olha que interessante a honestidade do médico. Ele disse para o médico, se for para fazer a traqueostomia, eu não quero que faça. Eu prefiro morrer. O médico viu que precisava, mas não fez. Devolveu ele para o quarto. Quando o médico chegou para dar notícia para ele que ia ser necessário fazer a traqueostomia, coincidentemente, entre aspas, eu cheguei. A família se mandou. E o médico deu a notícia. Se não for feita a traqueostomia, você não viverá. Você vai morrer muito breve, porque já está ramificando o seu câncer. Você só sobreviverá se tiver a traqueostomia. E o médico saiu. O senhor pensa e me diz. E aí ficou eu e ele. E aí eu disse, meu amigo, ele é militar. Se você é militar, se você usa uma farda, sinal que você já traz dentro de você, nas matrizes da alma, que você já foi militar. Vai saber, eu tive que usar desse exemplo. Vai saber quantas vezes você não usou a espada para atingir a garganta de alguém. Quantas vezes não usou a espada para ferir o estômago de alguém? Por que você vai levar para casa um traste desse que está na tua garganta? Uma podridão dessa que está na sua garganta? Deixe aqui no hospital. Tome essa decisão agora. Olha, eu devo ter falado com uma entonação tal que ele já queria operar imediatamente. Não, então tá bom, eu vou fazer. Só que aí, como ele tinha recebido anestesia geral, teve que esperar uma semana para ele poder receber a outra anestesia geral. Mais ou menos uma semana, depois a Vânia confirma isso. Então, veja bem, como que eu vou dizer para uma pessoa como essa que a dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma? São muitas as pessoas doentes que a gente visita. Nós comentamos que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Nós temos que ter essa consciência dentro de nós. Quando a doença nos visita, é porque nós estamos sendo chamados a dar o nosso testemunho. Quando a dor nos visita na condição da perda de um ente querido,
é porque nós estamos sendo preparados para voltarmos ao plano espiritual enriquecidos. Então, cabe a cada um de nós começar a mudar o seu padrão vibratório. Bom, o Clarencio, depois de falar tudo isso para ele, né, ele costuma dizer, ele disse para o André Luiz, aprenda a pensar com justeza. Aprenda a pensar, a discernir com equilíbrio. Depois de tudo isso, ele olha para o André Luiz. No começo, vocês lembram a pergunta que foi feita. Ele chegou e disse, como vai melhorzinho, com todo carinho. Agora, ele olha para o André Luiz e diz, então, como passa? Melhor? Veja, mudou o tratamento. Melhor? E o André Luiz responde, vou bem melhor para melhor compreender a vontade divina. É assim que a gente começa a crescer. E o André Luiz é fantástico, porque ele tem a honestidade de contar isso para nós, de dizer, ele diz aqui no livro, que ele teve um caso com a empregada, que ele foi atrás da empregada. Ele conta nesse livro aqui, Nosso Lar. Então, ele mostra que é uma pessoa comum que chegou à condição que ele está. De vir passar para nós mensagens. Os homens são os futuros anjos do Senhor. A pergunta 170 do Livro dos Espíritos. O que torna um espírito depois da última encarnação? Resposta, espírito puro, não precisa mais reencarnar. Mas na pergunta 100 vem a escala espírita. E vale a pena a gente começar a ler a escala espírita para a gente ver onde nós estamos enquadrados. Nós somos um planeta de expiação e provas. E nós vamos, ao longo de 1 milênio para frente, nos transformar em mundo de regeneração. Não é da noite para o dia que vai acontecer isso, é ao longo de um milênio. Então tenhamos paz, harmonia, equilíbrio. Vamos aceitar nossa dor com resignação, com harmonia interior, e que as bênçãos dos céus possam nos alcançar em todas as circunstâncias. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Obrigado. Tem que abaixar.